Trust the Rocket. Bem-vindos à trilha Por Dentro do Foguete da Comece com o Pé Direito. Está precisando de dicas para simplificar a gestão do seu negócio? Decole com a gente para receber conteúdos desenvolvidos para você por especialistas e heads do mercado de inovação. Investimento, tecnologia, gestão financeira, contábil, de pessoas e muito mais para ajudar o seu negócio a dar certo. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da trilha Por Dentro do Foguete do podcast da Comece com o Pé Direito. Eu sou o Diogo, head de DP aqui na Comece, e hoje o nosso episódio vai ser sobre a lei da terceirização, que é um assunto que tem gerado bastante discussão e controvérsias dentro do mercado de trabalho, afetando tanto empresas quanto trabalhadores. E para conversar um pouquinho comigo sobre isso, hoje eu trouxe uma convidada muito especial que vive isso no dia a dia dela. E aí, Verô, tudo bem? Beleza, galera? Sou a Verônica Lima. Eu sou Head de BPO de RH aqui na Comece com o Pé Direito e espero, então, contribuir com esse podcast aí mais uma vez. E muito obrigada pelo convite. Bom, dando uma contextualizada, então, antes da gente iniciar de fato o assunto, em 2017, o governo sancionou a lei da terceirização, que o que ela faz basicamente é regulamentar esse modelo de contratação dentro do país. E aí, desde então, desde essa regulamentação, essas mudanças direcionadas, elas vêm gerando bastante divergência, tanto no ponto de vista quando a gente fala de trabalhadores, quanto a gente fala de empresas. E isso afeta diretamente o mercado de trabalho, a forma como a economia se comporta. E além disso, a ideia do papo de hoje é a gente abordar também um pouquinho mais como funcionam as formas de proteção dos direitos desses trabalhadores terceirizados e quais as ações dos sindicatos e dos órgãos regulamentadores em relação a isso. Eu acho que para a gente começar a estressar um pouquinho mais o papo, explica para a gente um pouquinho melhor quais que foram as principais mudanças que a lei da terceirização trouxe, quando a gente compara com a legislação anterior, o que a gente tem de novidade? Então, assim, quando teve a reforma trabalhista que trouxe toda essa possibilidade de fazer a terceirização da atividade fim da empresa. Então, assim, vamos contextualizar, né? O que podia antes da reforma? Não podia, na verdade. Na verdade, não podia. A gente poderia ter uma terceirização de atividades que não estavam relacionadas ao que a empresa faz de fato. A gente podia terceirizar ali o serviço da limpeza, o serviço de segurança, uma recepção, tá? Mas, por exemplo, se a empresa, sei lá, faz... Vou dar um exemplo aqui, padaria, tá? A padaria queria terceirizar o padeiro, tá? Não podia, porque a atividade fim da padaria é fazer pão. Então, o padeiro não podia ser terceirizado, não podia ser contratado, um PJ ou uma empresa prestadora de serviço que ia fornecer essa mão de obra, tá? A lei não permitia. Apesar que a gente sabia que sempre aconteceu, esse faz muito tempo, muito antes da reforma trabalhista, sempre aconteceu. Mas, ok, a reforma trabalhista, então, veio regulamentar essa particularidade aí na nossa relação de prestação de serviço, tá? Que o que acontece? Hoje, então, é permitido a empresa terceirizar a atividade fim dela. Voltando ao exemplo da padaria. Hoje, a padaria pode terceirizar o padeiro, pode chamar um PJ para ser o padeiro, pode buscar uma empresa que me forneça uma mão de obra do padeiro, por exemplo. Então, eu posso terceirizar a minha atividade fim. Está regulamentado na lei e isso regularizou, então, coisas que a gente sabia que acontecia aí no âmbito de empresas de tecnologia, aí em hospitais, rede médica, né? Advogados, meio de telecomunicação, televisão, jornalistas. A gente sabia que isso acontece, tá? Só não tinha uma lei que regulamenta essa atividade. Agora, com a reforma, ela trouxe essa permissão. Trouxe algumas trancas também, né? Eu acho que cabe falar aqui, até para evitar essa questão da pejotização, de não sair todo mundo pejotizando todos os funcionários dentro da empresa. Ela trouxe uma tranca, tá? Então, hoje, o funcionário hoje, CLT, dentro da tua empresa, para que tu possa fazer uma proposta de PJ para ele, você vai ter que desligar esse CLT e ele só vai poder prestar um serviço como terceirizado ou como uma pessoa jurídica, PJ, depois de 18 meses, tá?
Então, ela trouxe essa tranca para justamente evitar essa questão de que a empresa pejotize os funcionários já que estão dentro da empresa como CLT. Então, uma segurança jurídica até para o funcionário, né? Sim, sim. A grande sacada, na verdade, da reforma trabalhista de 2017 foi regulamentar coisas que eram praticadas e que não estavam previstas dentro da lei. A gente tem outros exemplos dentro da reforma trabalhista que tratam isso também, mas que podem ser assuntos para um outro momento, quando a gente fala da questão, a própria rescisão por acordo, por exemplo. O trabalho home office. O trabalho home office, muita coisa que já acontecia na prática, mas que não tinha uma legislação falando sobre. Então, basicamente, toda a reforma ela é pautada nisso. Em questão à terceirização, justamente para a gente trazer essa segurança, para evitar essa pejotização, que nem tu comentou, Verô. Então, só complementando, hoje, se eu quiser pegar um funcionário meu e botar ele para prestar serviço, eu preciso ter esse intervalo de 18 meses entre o fim da minha prestação como CLT e início da minha prestação como prestador de serviço. Isso aí. E seguindo essa linha de raciocínio, então, o que tu identifica, até quando a gente fala da questão da terceirização, as principais vantagens e proteções que a terceirização ela pode trazer para o dia a dia quando a gente fala do aspecto dos trabalhadores? Olha, aspectos do trabalhador. É que agora tu ficou dono do teu próprio trabalho. Tu dá o teu próprio preço. Tu faz o teu próprio job, né? Tem um termo, job por job. Então, tu é o teu trabalho. Tu vai atrás. Claro que é muito mais difícil ser autônomo no Brasil, né? Que é complicado, né? Sim, toda a questão tributária que envolve isso, vários controles que, uma vez que a gente é CLT, a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa se preocupar com pagar a guia patronal de INSS, pagar a guia do Simples, pagar a guia de imposto. É que muda uma chave na cabeça de quem quer ser um PJ, de quem quer prestar ser o seu próprio trabalho, tá? Vou ter que virar uma chave dentro da cabeça que agora eu sou a minha própria empresa, é o meu próprio trabalho. Eu preciso me vender de forma adequada, né? E saber fazer as contas, né? Porque, que nem tu trouxe essa fala, né? Quando tu é CLT, tu é funcionário. Tu tá ali recebendo e quem tá pagando as contas é a empresa. Quem tá contribuindo com a Previdência, quem tá contribuindo com o teu fundo de garantia, quem tá comprando benefício, alimentação, teu plano de saúde, é a empresa que tu presta serviço. Porque ali, tu, como CLT, funcionário, carteira assinada. Então, tu tem uma visão do teu trabalho como CLT. Quando tu se transforma em PJ, como se transforma em empresa, tu tem que virar essa chave. E tu tem que saber negociar muito bem o teu trabalho. E ir atrás desse trabalho também, porque às vezes tu tem que fazer, tu tem que oferecer esse teu trabalho para o mercado, né? Então, é uma chave que vira. Então, e também é uma possibilidade muito interessante de tu entender que aquilo que talvez tu é formado, né? Em alguma, sei lá, em faculdade, tem um curso técnico, alguma coisa, que tu pode oferecer esse trabalho de uma forma até muito mais adequada, muito mais aprazível para ti, né, numa prestação ali, e te trazer até rendimentos muito maiores do que se tu fosse CLT. Sim, eu entendo também como uma das vantagens que seria, quando a gente olha para o aspecto empresa, por exemplo, de contratar um terceiro, seja ele um PJ ou uma empresa que preste esses serviços, é na questão da especialização, né? Porque é muito mais fácil e se torna mais barato para as empresas contratar um prestador de serviço que é especialista em um determinado assunto, em um determinado tema, do que buscar no mercado de trabalho alguém que daqui a pouco vai ter essa especialização. Ele vai se tornar alguém mais caro. Sim. E junto com isso eu vou ter os encargos empresariais em cima disso, dependendo do meu regime tributário. Eu vou ter o meu INSS patronal, eu vou ter a contribuição para terceiros, ter a contribuição do IRAT, teremos o FGTS em cima. E enquanto eu contrato um terceiro, essa responsabilidade com esses benefícios e esse recolhimento desses encargos é de quem está me prestando o serviço. Então, essa se torna uma vantagem competitiva para as empresas. E justamente como agora a atividade de fim ela pode ser terceirizada também, isso abre o leque das empresas. Não, e abre assim, até para tu desenvolver alguma coisa dentro da empresa. Tu precisa desenvolver alguma coisa, um projeto dentro da tua empresa. Cara, tu busca um especialista para aquele tempo de prestação.
Tu, em vez de contratar um CLT que tem cargos muito grandes aqui no Brasil, que realmente a parte trabalhista no Brasil ela é bem custosa, né? Tu pode trazer esse profissional que tem esse conhecimento para fazer por um determinado tempo aquilo que ele precisa fazer. E ele vai te agregar muito mais, talvez, do que tu contratar um CLT, que aí tu contrata, e depois tem aquela relação de trabalho, daqui a pouco tem que me demitir, porque era só por um pedaço de tempo, né? Então, tu vai buscar esse profissional no mercado. Talvez até com mais assertividade e muito mais entrega daquilo que tu tá buscando do que tu contratar um CLT que tu vai ter que demitir, enfim, ali, depois do projeto terminar. Então, isso te abre, isso que é uma vantagem para as empresas entenderem que elas podem fazer isso, que eles podem contratar por um tempo curto, um profissional específico, para prestar aquele ponto de um projeto. Por exemplo, a gente trabalha muito com área tech, né? Para, sei lá, construir um pedaço de um projeto, sabe? Fazer um design de alguma coisa, sabe? Específico. Terminou, pagou, beleza, e segue vida, sabe? Então, até para tu fazer os cálculos de custo da tua empresa, né? Para quem tem lá o seu financeiro um pouco mais organizado, né? Tu consegue mensurar isso. Até numa planilha, assim, muito melhor. Que só por um tempo tu vai ter aquele custo daquele profissional que tu contratou especificamente para terminar aquele pedaço do teu projeto. Então, eu acho que abre esse leque para as empresas poderem pensar dessa forma. Também é uma chave que precisa virar na cabeça da empresa, né? Eu posso buscar esse tipo de recurso para dentro da minha empresa. Sim. O que também é importante ser avaliado quando a gente fala a questão da terceirização, principalmente de quem está contratando um terceiro, seja ele PJ ou seja uma empresa que vai colocar outras pessoas dentro da tua atuação. A gente olhar também para os aspectos se a legislação trabalhista dessa empresa que tu contratou com os funcionários dela, que são quem vão te prestar o serviço, estão em dia. Porque não é o fato de eu ter um terceirizado fazendo um serviço para mim que ele não tenha que receber o VA dele em dia, que ele não tenha que ter o plano de saúde dele, se é um benefício que está previsto em convenção coletiva ou se é alguma coisa que a empresa oferece. Ele precisa ter os encargos deles pagos em dia, ele precisa ter o FGTS. Uhum. Então, essa empresa que ela presta o serviço, ela precisa, além de prestar o serviço, prestar contas para quem contratou. Dizendo... esses são os riscos que tu tem ao contratar um serviço terceirizado. Que tu tem que ter isso bem na ponta do lápis, porque quem contrata é subsidiário. Na relação trabalhista. Na relação trabalhista, né? Numa reclamatória trabalhista, por exemplo, tu é subsidiário. Tu está contratando uma empresa que está te fornecendo uma mão de obra, ou tu está contratando um PJ, tu tem que buscar dentro da tua empresa um compliance muito forte, né? Saber que ele tem que te entregar algumas coisas para tu saber se aquela empresa que tu está contratando é idônea. Aí até o próprio PJ. Será que ele paga os tributos ou alguma coisa assim nesse sentido? Né? Porque a gente já viu algumas relações de PJ, né? A pessoa prestar o serviço para a empresa e ali naquela relação não ficar muito acertada e o próprio PJ dizer que aquela relação de prestação não era uma relação de prestação, e sim uma relação de trabalho CLT, que ele é de trabalho. E que era mascarada pela relação PJ. Então, assim, o que a empresa precisa se proteger? Quais são os riscos que a empresa tem ao contratar um PJ, ao contratar uma empresa que presta serviço? É formalizar isso, ter um compliance muito forte de um bom contrato de prestação de serviço. Mas ele só vai ficar aqui uma semana. Não interessa se vai ficar uma semana. Não interessa se ele vai entregar só um pedacinho do projeto, se ele só vai um pedacinho do design do site, não interessa. Tu tem que ter um contrato muito bem amarrado e ele apresentar algumas coisas para ti, para poder tu fazer, sei lá, o pagamento dessa prestação de serviço. Alguém que é empresa, que é uma terceirizada, tem que te dar o quê? Nota fiscal. Até porque tu não tem que amarrar isso na contabilidade, né? Não pode tirar dinheiro da empresa assim porque, tirei. Não, tem que ter uma nota fiscal, tem que ter uma contraprestação, né? Tem que ter uma justificativa para essa saída ou para qualquer entrada, enfim. Isso, porque isso também tem que ser amarrado lá na contabilidade. A gente está falando aqui de coisas que a gente pega aqui no nosso outro bracinho da Comércio, aqui, que é as due diligence, que às vezes chegam empresas aqui para a gente analisar toda
parte contábil, fiscal, a parte trabalhista, a parte dos contratos ali, a relação societária. E aí tem um monte porque são tudo PJ. Não tem nem nota fiscal, eles só tiram o dinheiro do cara. Tem que pagar o João, tem que pagar a Maria, eu não sei o quê. Tá, mas... Cadê a nota fiscal? Cadê o contrato? Cadê o contrato? Tu só tá pagando. Não, mas é que ele é PJ. Não, gente. Precisa de uma burocracia bem amarrada que faz com que a tua empresa se proteja de uma possível sanção depois, né? Uma reclamatória trabalhista, até para tu receber um aporte. Por exemplo, tu tem uma empresa, a gente tem muita empresa de tecnologia que passa pelas due diligence. Aí tu pega ali, tá tudo bagunçado, dinheiro saindo para tudo quanto é lado. Não, porque o fulano é PJ. Tá, mas como é que tu vai mostrar isso para um investidor? E corre o risco do cara colocar um dinheiro na tua empresa, sendo que o teu caixa só tem assim, dinheiro para fulano, dinheiro para ciclano, e não tá bem amarrado. Por que um investidor vai investir na tua empresa se tu não tem um mínimo de organização? Então, assim, são coisas que são mínimas para organizar. Contrato de prestação de serviço. Não interessa se vai durar 3 meses, não interessa se vai durar 1 semana. Nota fiscal apresentada lá no financeiro. Para quê? Para ser amarrado lá na contabilidade, tá? Se for uma empresa que presta, que fornece outros trabalhadores para dentro da tua empresa, pedir certidão negativa, se paga o fundo de garantia desses terceiros, se paga os benefícios para esse terceiro. Então, se cercar de um compliance bem definido e bem importante para que tu não tenha essas sanções futuras, não te incomode futuramente. Exatamente. Além de tu ter essa estruturação financeira para tu avaliar se vale a pena ou não contratar um terceiro, o teu jurídico precisa estar muito bem estruturado. Porque, complementando até o que tu disse em relação à responsabilidade subsidiária, existe também um outro termo que é a responsabilidade solidária. Que isso vai acontecer, por exemplo, quando eu tenho uma empresa que presta serviço para mim, e aí ele me cede funcionários e, por algum motivo, essa relação trabalhista desse funcionário que presta serviço para mim com a empresa que eu contratei não é uma boa relação. Sei lá, daqui a pouco essa empresa não paga o fundo de garantia em dia, ou não paga os benefícios, ou atrasa o salário. Esse cara, com certeza, quando ele sair, ele vai colocar esse agente terceirizador na justiça. E uma vez que ele presta trabalho para minha empresa, está dentro do meu ambiente de trabalho, ele pode acabar me colocando junto nesse processo. Provavelmente não, ele vai ser assim, porque é assim que acontece na Justiça do Trabalho, tá, gente? A parte solidária vai pagar, e é a tua empresa que contratou essa empresa que não estava com relações idôneas com esse funcionário. E tem toda essa responsabilidade solidária, né? Por isso que é importante, como tu tá falando, Diogo, a empresa que contrata ser responsável, né, de pedir essa documentação, saber se tá correta aquela empresa, se é idônea com os funcionários, porque senão vai dar um BO muito grande no futuro. Sim, vamos supor que essa contratação que eu fiz, que essa empresa contratante colocou funcionários aqui dentro, e esse funcionário, porventura, venha a colocar essa empresa, esse agente terceirizador na justiça. Daqui a pouco, ou o FGTS não está sendo pago em dia, ou o salário está sendo pago em atraso. Com certeza, se isso evoluir para uma reclamatória trabalhista, a empresa que contratou a terceirizadora, ela vai para a justiça junto. E ela entra com a responsabilidade solidária, que caso a empresa que assinou a carteira desse terceiro não tenha dinheiro para pagar, é a empresa que contratou o serviço que vai acabar pagando isso. Então, é muito importante que durante a minha relação dessa prestação de serviço, seja diretamente com o PJ, mas principalmente com empresas que cedem mão de obra, que eu tenha um histórico em que essa empresa ela me forneça CNDs para eu saber que está tudo em dia, em que ela me preste contas, além de prestar serviço, ela precisa prestar conta. Não, isso pode ser amarrado no próprio contrato de prestação de serviço, né? Exatamente. Pode ser amarrado no contrato de prestação. Olha só, todos os meses tu tem que me dar certidão e toda essa documentação necessária para mim saber que ela está cumprindo com a parte dela com aqueles colaboradores. Exatamente. Amarrando isso em contrato, eu posso até pleitear uma rescisão com esse meu prestador de serviço se ele não cumprir essas obrigações. É isso aí. E eu me resguardo no futuro, porque se eu tenho um histórico dizendo que eu solicitava isso, em que eu tinha isso previsto em contrato, que ele precisava me entregar isso para eu manter essa prestação de serviço. Se eu for acionado juridicamente no futuro, é um argumento a meu favor que eu tenho.
Então é muito importante, além de ter essa cobrança prevista em contrato, ter esse relacionamento, existir de fato essa cobrança. Eu preciso da CNDs, eu vou receber essa CNDs, eu preciso que tu me confirme que tá pagando os tributos, tu vai me mostrar que tu tá pagando esses tributos. Então isso é muito importante pra gente evitar qualquer problema futuro nesse sentido. Inclusive, complementando o assunto que a gente comentou um pouco mais cedo, justamente por isso que existe também esse intervalo desses 18 meses. Para evitar que eu pegue o meu funcionário CLT e de um dia para o outro simplesmente eu coloque ele como PJ, porque acaba sendo mais barato para a empresa isso. Sim, que essa é uma das vantagens da terceirização, né? A terceirização acaba sendo mais barata, né? Porque tu não tem todos os encargos trabalhistas, tu não tem a descontinuidade do trabalho, né? Por exemplo, que as vantagens que tem na economia hoje, né? Se tu pode contratar alguém para fazer um pedaço da tua atividade, que nem a gente comentou ali. Por exemplo, hoje a Comércio tem um serviço de BPO de RH, tá? Que é a parte do back-office da empresa, que é a parte ali bem do compliance de RH. A pessoa entrou, fez a admissão, quais são os documentos que ela tem que apresentar, o contrato de trabalho que tem que ser assinado, onde a gente tem que arquivar essa documentação, a disponibilização do contra-cheque do funcionário, a gestão das férias ali por trás, porque tem uma legislação, que tem uma regra, que tem um prazo para ser pago. Aí quando o cara sai a rescisão, o que ele tem que assinar, o que eu tenho que entregar, o que eu tenho que liberar para ele. Então, a gente tem toda uma parte ali de compliance ali que a gente oferece na questão da parte back-office ali para o funcionário, mas não só na parte RH, a gente também tem a parte financeira, também que tem o BPO de RH, o BPO financeiro, né? Também faz ali as contas a pagar e a receber. Então, imagina tu deixar na mão de profissionais, né? Especializados em fazer aquilo que garantam a segurança jurídica do teu negócio. E tu ter a certeza que o teu olho tá voltado para o teu negócio. Exatamente. Né? E isso vem mudando muito a economia, porque hoje se criou muitos outros serviços por aí, né? E outros profissionais e também a forma como tu te vende para o mercado, né? Para a economia. Então, eu acho que isso realmente tem movimentado cada vez mais. E eu não vejo isso como uma questão de falta de emprego. Na verdade, eu acho que deu mais Mudou o tipo de oportunidade. oferta, mudou o tipo de oferta. Porque o que acontece necessariamente? Daqui a pouco, um analista financeiro, vamos olhar para o setor financeiro. Ele é especializado em um tipo de transação, ou ele é daqui a pouco alguém muito bom no setor de contas a pagar, contas a receber, enfim. Mas quando a gente olha para esse mercado de terceirização, onde várias empresas oferecem vários tipos de BPOs, esse funcionário ele abre um leque onde ele pode procurar novas ocupações. Ou até abrir o próprio negócio dele. Então, a terceirização, além disso, ela também abre o leque para quem é especialista em um determinado assunto. Porque, por exemplo, olhando para a área de RH agora, alguém que é especialista em benefícios, por exemplo, alguém que tem uma especialização, tem um know-how maior com isso, dificilmente as empresas, quando a gente tem isso interno, a gente vai investir em alguém que tem um nível de especialização tão alto em uma demanda específica. Porque se uma empresa ela precisa de algo assim, ela vai atrás de um terceiro. Porque o especialista, quando ele é interno, ele se torna caro. Então, quando ele é terceiro, ele se torna mais barato. E esse mesmo especialista que ele é terceiro em um lugar, ele vai atender várias empresas que precisam desse especialista e que não teriam condições de pagar ele sendo interno. Às vezes o tempo por exemplo, se a gente está falando de RH, sabe, eu vou contratar alguém para fazer esse back-office, que é o nosso serviço aqui do BPO de RH, o back-office. Não tem tanta atividade para manter uma pessoa de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, por exemplo, sabe? Então, além dele se tornar caro, vai ficar ali meio ocioso, porque a tua empresa não está num momento de tanto volume de trabalho assim, por exemplo, né? Então, a terceirização veio mexer com a economia, porque é mais vantajoso para a empresa, é mais vantajoso para quem hoje, se alguém está escutando esse podcast e pensa em oferecer os seus serviços, né, como um PJ, é interessante. A gente até está falando aqui, né, Diogo, do PJ. PJ é uma empresa, uma pessoa jurídica, né? Eu posso ser uma empresa, uma pessoa jurídica. Pode ser uma empresa que presta, que oferece mão de obra. E a gente não falou aqui dos autônomos, né? Que é justamente a pessoa que não tem empresa, mas é especialista em alguma coisa, tá? Então, autônomo é alguém que
presta o serviço, ele não é uma outra relação, também tem os mesmos cuidados, né? De um bom contrato de prestação de serviço como autônomo nesse sentido, né? Que vai receber não por nota fiscal, mas sim por RPA, e tem alguns tributozinhos ali que aparecem na folha de pagamento, mas que também talvez possa ser vantajoso para a empresa quem tem interesse em procurar um profissional nesse sentido, né? Não descartar aquela pessoa que não quer montar uma empresa, enfim, mas é especialista naquela área. Então, o autônomo, né, só não vai receber através de nota fiscal, mas todos os cuidados são os mesmos. Bom contrato de prestação de serviço, ele tem que passar por alguns documentos na folha de pagamento, enfim, tem uma tributação um pouquinho maior para a empresa, mas é aí uma forma da empresa também contratar alguém especialista na área, né? Exatamente. A principal diferença, acho que quando a gente fala de um prestador pessoa física, que seria esse RPA, para um prestador pessoa jurídica, é que esse vínculo ele vai ser feito no CPF, não no CNPJ. Isso. Quando eu tenho um prestador de serviço que é pessoa jurídica, ele não vai transitar por dentro da minha folha. Já o pessoa física vai, eu vou ter ele aparecendo no meu extrato de folha, eu vou Mas ter em compensação, ele não tem nenhuma carga, essa carga tributária da folha, né? Exatamente. Ele não tem, ele é diferente. É unicamente o desconto que é feito em cima dele. Sim. E, claro, se a empresa ela não. Previdenciário, né? Isso, se a empresa não for do Simples, tem os 20% de patronal. Mas comparado com o que seria todos os custos de ter um CLT especialista, se torna mais barato. E ele não, como ele é um prestador, ele não tem vale transporte, ele não tem vale refeição, ele não entra no plano de saúde, ele é um prestador que ele vai receber aquela prestação de serviço no final do mês, ponto. Exatamente. Mas mesmo assim, complementando, precisa ter o contrato Sim, bem amarradinho. Bem amarradinho, tem que ter esse contrato aí, porque senão não dá. E eu acho que também a questão que movimenta, e vai movimentar mais a economia agora, bem atual, trazendo bem fresquinho agora, é que saiu esse decreto, né, que criou um grupo interministerial para debater as propostas de reestruturação da relação de trabalho. Querendo ou não, gente, a reforma trabalhista ela foi criada no governo passado, ela realmente trouxe muitas coisas boas, tá? Mas ela tirou alguns poderes, tá? Eu acredito que esse decreto, essa comissão vai vir debater essas reformas trabalhistas que foram impostas, né? E talvez sugerir algumas mudanças, porque querendo ou não, se tirou muito poder dos sindicatos dessa reforma trabalhista, né? Eles praticamente foram quase apagados, né? Sim. Tá? E muito, muito poder que eles tinham, assim, enfim, foi tirado. Talvez essa comissão venha com essas sugestões de dar de volta alguns poderes que foram tirados, mas creio eu, no meu coração, que eles não vão, tipo, mudar a lei da terceirização, sabe? Ou acabar com o home office, por exemplo, ou a rescisão por acordo, que foi criado junto com a reforma. Não acho que essa comissão vai chegar a tanto, mas estamos esperando aí cenas dos próximos capítulos, né? Em relação a isso. Eles vão debater justamente essa relação de trabalho e eu acredito que eles vão pegar muito forte na reforma trabalhista e trazer aí algumas mudanças nesse novo governo, né? Trazer um novo cenário aí para frente. Espero que não mexam tanto, né? Eu acredito também que bastante coisa vai ser revisitada. Sim. Justamente no sentido de tentar fortalecer essa relação de prestação de serviço, seja como funcionário interno, seja com terceiro. Reavaliar essas questões sindicais, porque assim como o poder, os sindicatos também perderam bastante influência. Sim. Com a última reforma trabalhista. E quando a gente fala do serviço terceirizado, ele não deixa de ser uma relação de trabalho. A diferença é que eu tenho um intermediador que vai ser o responsável pela arrecadação dos tributos no meio do caminho, mas isso não deixa de ser uma relação de trabalho. Concordo contigo no sentido de que não acredito que o que deu certo vá ser alterado, mas talvez algumas coisas acabem realmente sendo revisitadas. Eu acho que vai mexer muito mais a questão das relações sindicais, tá? Eu não acredito, imagina... Hoje o mercado está muito aquecido com essa questão da terceirização, das pessoas já estão virando essa chave. Eu conheço pessoas que jamais seriam CLTs, jamais você o comportamento mudou, O comportamento, justamente assim, a forma que eu ofereço meu trabalho hoje no mercado de trabalho é diferente. Eu acho importante que tenha regras para alguns nichos de negócio,
justamente por histórias que a gente vê, infelizmente e atualmente, como trabalho análogo à escravidão, tá? É por isso que tem essas regras, entendeu? Porque, infelizmente, no Brasil, por ele ser aí um grande país, a gente precisa dessas coisas mais fechadas, essa legislação mais fechada em alguns âmbitos, porque não se cumpre o mínimo, às vezes, né? Assim como a gente tem áreas que se desenrola muito bem com a Sim. questão da terceirização, no home office, a gente também tem outras áreas de atuação que precisam dessa proteção. Precisam dessa proteção, principalmente pro ser humano. Eu digo até assim, não é por trabalhador, não, é por ser humano. Né? Exatamente, a questão básica. Básica, né? De segurança, de higiene, de direitos trabalhistas mínimos, né? De pagamento de salário mínimo para essas pessoas. Então, é triste a gente trazer esse assunto aqui agora nesse podcast, mas isso aconteceu, tipo, pouco tempo, né? Exatamente. Pouco tempo, né? Então, é tão atual e tão absurdo isso. É tão né? atual, tão absurdo e tão ultrapassado ao mesmo tempo. E ultrapassado ao mesmo tempo, né? Porque, querendo ou não, a gente tem áreas, tem nichos que são muito desenvolvidos e outros, assim, tão atrasados, né? Mas é isso que a gente traz aqui nesse podcast. E assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast, na nossa trilha por dentro do foguete. Hoje a gente conversou bastante sobre a questão da terceirização, a gente trouxe os principais aspectos da lei, os impactos dela tanto para as empresas quanto para os trabalhadores e como que isso afeta diretamente a economia. Acho que um dos insights que a gente pode tirar dessa conversa é que, por mais que a terceirização ela traga uma série de benefícios, ela nem sempre vai ser a melhor solução para tudo. Então, precisa ser muito avaliado cada caso, cada cenário. Mas, ao mesmo tempo, ela traz uma redução de custo quando a gente olha para demandas específicas. Ela traz uma flexibilidade, porque abre o meu leque de contratação de serviços. Resolve alguns problemas, alguns BOs que tu tenha dentro da empresa, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo que ela traz essa flexibilidade, as empresas precisam ter a responsabilidade de garantir que o que precisa ser entregue ao fisco vai ser entregue ao fisco. Então, a lei da terceirização, ela não é a solução de todos os problemas, mas ela é uma solução de boa parte deles. Então, agradeço a presença da Verô hoje no podcast, a audiência do pessoal. Espero que o assunto de hoje tenha contribuído bastante, que vocês tenham conseguido absorver bastante do assunto. Eu que agradeço, né? De novo, tô aqui por dentro do foguete, né? É só me chamar de novo que eu venho. Chamaremos, com certeza. Obrigada. Um grande abraço e até o próximo.